Olá, muito bom dia. Começa agora mais um programa Mercado Futuro, como sempre, nos equipamentos que a gente tem hoje, porque não podemos ir para o estúdio ainda. Quando eu acho que a coisa está melhorando, vem uma outra letra do alfabeto grego. Eu acho que nós vamos ficar falando. Agora é Ômicron, agora entrou uma tal de Darwin, a coisa cada dia está mais complicada. Bom, mas enfim, via Skype aqui. Hoje eu vou conversar com o médico veterinário Daniel Cruz. Ele trabalha numa ONG, organização não governamental, como vocês já estão cansados de saber, cuja principal missão é a proteção dos animais. O nome é Proteção Mundial dos Animais, em inglês World Animal Protection. E o Daniel vai contar para a gente o que é essa ONG. Ela é de origem britânica, né, do Reino Unido, conhecido como Inglaterra, e ele vai contar para a gente o que ele faz lá e o que essa ONG tem no Brasil, o que ela faz, se ela faz algum projeto específico aqui no Brasil. Daniel, muito boa tarde ou bom dia, obrigado pela tua presença. Começa explicando para a gente aí o que é a WAP, WAP. WAP é bom, vai, vamos lá. Obrigado, Resch, boa tarde, obrigado aí pela oportunidade de falar um pouco aí sobre alguns assuntos bem pertinentes aí nesses últimos anos. Então, a World Animal Protection, ou Proteção Animal Mundial, é uma organização não governamental bem-estarista, né? E a gente está presente aí em 14 países no mundo, já há muitos anos trabalhando aí em prol do bem-estar animal, né? A gente tem um approach bem como eu posso dizer, bem propositivo, né? A gente só usa dados baseados cientificamente, né? Com comprovação científica. Então eu acho que é isso que dá a grande credibilidade aí que a gente tem. Então, hoje a gente trabalha em duas grandes áreas, em animais de produção, né, que é a área onde eu trabalho, e a parte de animais silvestres também. Então hoje eu acho que a gente vai bater um papo e vai falar um pouco sobre um estudo que nós fizemos aí sobre resistência à antimicrobiana, né? Então, que é um assunto que ele não é novo, mas ele hoje no Brasil tomou uma proporção muito grande, tendo em vista que agências e o próprio mapa já identificou isso como um grande problema, né? E aí vamos conversar aí, ver o que a gente achou, o que a gente não achou, e vamos conversar aí um pouco sobre isso. Tá, e me conta uma coisa, quem garante o funcionamento são contribuições voluntárias, é o governo da Inglaterra, quem que é o sponsor desse negócio? São contribuições voluntárias. Aqui no caso no Brasil a gente não tem contribuição, não tem fundraising aqui no Brasil, então vem tudo de contribuição de fora. Uhum. Tá, e aqui no Brasil tem algum projeto, esse projeto que você falou aí, se eu não estou enganado, eu li alguma coisa a respeito da famosa suinocultura que está criando resistência. Quer ver? Explica um pouco, não é assunto que eu domine bem. Não tem problema. A proteção animal mundial ela já vem trabalhando aí no bem-estar, não só de suíno, mas especialmente do suíno nesses últimos anos. Aí a gente vem tendo alguns sucessos interessantes assim para compartilhar juntamente com as empresas, né? Então a gente trabalha junto com as empresas, né? Tanto que muitas empresas aí, juntamente com a Proteção Animal Mundial, avançaram em suas políticas de bem-estar animal, especialmente falando de suíno, né? Então a gente tem aí tanto empresas quanto supermercados também, a área de retailers também, a gente tem uma permeabilidade muito legal, a gente conversa muito com eles, e a gente conseguiu aí nesses últimos 3 anos, aí emplacar muitos comprometimentos, né, por parte tanto de indústrias quanto de supermercados, para melhorar a vida
desses animais, né? Nós não somos uma organização vegetariana nem vegana, a gente não é contra a produção animal, não é isso. A gente só acha que os animais eles devem ter o seu bem-estar atendido durante a produção, né? Durante o tempo que ele está ali na granja ou na fazenda, a gente acredita que esse animal ele tem que ter uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida ética, né? Então a gente bate nesses pontos, né? E aí a gente vem tendo um sucesso considerável aí nesses últimos anos, e a gente é muito orgulhoso disso, de poder ter esse diálogo aberto com as indústrias, ter esse diálogo aberto com os retailers, justamente para a gente melhorar a vida dos animais. No caso da criação, pode ser suínos ou pode ser aves, por exemplo. Por exemplo, suíno, eu já li algumas coisas aí de algumas empresas, como você está dizendo, que melhoraram o espaço para a fêmea, quando ela tem lá aqueles 8, 10 filhotinhos, abriram espaço, porque elas ficavam numa grade ali, uma coisa meio que devia ser desagradável, né? Com suíno eu até acho que é um pouco mais fácil, porque a questão que me chama atenção um pouco e até tem uma foto impressionante no site da WAP, que é ave, porque ave quando você galinha. Galinha, quando você fala de pouco, você fala de 100 mil, 200 mil, não sei quanto cabe num galpão. Como é que dá conforto para uma população dessa fechada num galpão? É esse tipo de coisa que você trata também com as indústrias? Exatamente, é esse tipo que a gente também trabalhou durante muito tempo, muito forte em aves, também temos campanhas para isso, para melhorar a vida das aves, justamente você dá uma densidade. O problema das aves, ele entra muito com conforto térmico, né? Então, em alguns galpões é mais difícil você manter o conforto térmico do que outros. Então, os que você consegue manter o conforto térmico, a densidade é muito alta. Então, são coisas que a gente juntamente com a indústria, né, e juntamente com universidades, também a gente tenta mitigar, a gente tenta sempre trazer estudos e referências novas do que pode ser feito para melhorar a vida desses animais. Tem um negócio interessante no mercado que é que hoje, por exemplo, você tem público que, não apenas Europa, mas Europa especialmente, que quer animais criados com condições de bem-estar, né? Não tem um ou dois casos aqui, tem mais do que isso no Brasil, de gente já criando galinha com espaço aberto. Não é muito complicado. Você tem a parte fechada, onde você dá ração, dá água, enfim, e tem ali, faz uma parte aberta para poder ciscar, dar uma esticada no, né? Porque ficar numa gaiolinha só botando ovo deve ser uma coisa torturante. Isso hoje tem gente que já faz isso no Brasil e parece que com bons resultados, até porque vende por um preço melhor, né? E no mundo há uma linha hoje, além do plant-based, né, de gente que não come carne, de gente que quer um produto, quer saber de onde vem, quer se é macho, se é fêmea, o que comeu, onde comeu, enfim. Então vocês estão num mercado que parece para mim que está crescendo a olhos assustadoramente. Não sei se isso é uma moda ou se veio para ficar. Mas é mais ou menos por aí, vocês estão dentro dessa linha, né? Exatamente. O que a gente vê hoje é que cada vez mais o consumidor ele procura informações de como o animal é criado, né? A gente ainda tem um desafio grande aí que hoje, infelizmente, a primeira coisa que o pessoal ainda olha é preço, né? E a gente também não pode culpar ninguém nessa situação que a gente vive, sabe, muita gente com dificuldade financeira,
né? Mas o que a gente observa é que muitas pessoas, isso está crescendo muito, muitas pessoas estão realmente preocupadas em saber como aquele animal foi criado, como que aquele animal é produzido, né? Para então consumir. Tanto que hoje a gente já tem algumas marcas que têm selos ou que têm de bem-estar animal, ou algumas agências que atestam, né, que dão a chancela que realmente aqueles animais foram criados de uma forma diferenciada, e a gente vê isso crescendo cada vez mais, né? Então, o interesse das pessoas, muitas vezes a gente ainda esbarra nessa questão do preço, a gente ainda esbarra em algumas outras questões, né? Em relação a muitos mitos também que ainda existem na produção animal. Não, galinha come hormônio, é aplicado hormônio, isso. Então a gente ainda tem esses mitos aí. Não, o pessoal não como frango porque tem hormônio e tal, e na realidade a gente sabe que não é nada disso, isso é um mito, né? Então, o que faz o frango crescer muito é justamente a genética dele, houve um melhoramento genético, né? Então, essas galinhas, elas aumentam muito de peso num intervalo curto de tempo, e isso traz vários problemas de bem-estar também, problemas de aparelho locomotor, problemas de articulações, né, principalmente em frangos. Então, mas isso que você falou é o que a gente consegue enxergar também. Hoje em dia, as pessoas estão se interessando mais sobre o assunto, saber como que os animais são criados, o que eles comem, o que eles não comem, se eles recebem hormônios, se eles recebem antibióticos, né? Então, desculpa, pode ir. Não, fala. E aí é justamente, eu acho que nesse ponto, né, dos antibióticos, né, eu acho que hoje em dia o pessoal já tem o público, ele já tem essa informação, né, que os animais eles recebem antibióticos, que eles estão expostos a essa realidade. Só que quando a gente fala de antibiótico, né, ainda a resistência antimicrobiana, isso é muito nebuloso assim para o público em comum, assim. E muitas vezes o pessoal acha que resistência bacteriana ou resistência a antibióticos acontece no ambiente hospitalar, que realmente acontece, que essas são realmente as superbactérias, né, que se criam em ambiente hospitalar, que são resistentes a tudo, né? Então, como esse é um assunto multidisciplinar que ele envolve várias diferentes agendas e várias diferentes pastas, né? A gente quer justamente mostrar que dentro da produção animal o uso incorreto de antibióticos também propicia e também estimula a produção o crescimento de bactérias, nesse caso, a gente chama de bactérias resistentes ou bactérias multiresistentes, né, que são bactérias que são resistentes a um ou mais antibióticos, né? Fala. E aí a gente, eu acho que para dar um panorama geral, muitas pessoas acham que os antibióticos, né, a maioria dos antibióticos que é produzida aí no mundo é utilizada na medicina humana, mas não, essa informação não é verdadeira. O que a gente tem aí é que 75% dos antibióticos do mundo inteiro eles são utilizados na produção animal, né? Então isso já mostra para a gente que esses animais eles recebem muito antibiótico. Só para a gente ter uma noção de quantidade, a gente tem aí por ano, a gente cria aí 70 bilhões de animais mundialmente falando, para produção de carne, né? Sendo que desse valor aí, 2/3, ou seja, 50 bilhões, eles são criados da forma industrial intensiva, que a gente chama, né? Onde eles ficam em confinamento extremo, em ambientes pobres, que eles não conseguem exercer os comportamentos naturais. Muitas vezes, no caso de suíno, eles passam por mutilações dolorosas na primeira semana de vida. Então,
esse estresse físico, esse estresse mental, né, ele leva um comprometimento da imunidade desses animais, e esses animais vêm a adoecer, né, de uma maneira mais frequente e mais rápida, né? Então, o antibiótico ele entra justamente aí. Ele entra muito mais para mascarar, né? Ele é um paliativo para mascarar, servir como um guarda-chuva, ou um efeito band-aid, que a gente chama também, para mascarar esses problemas de bem-estar animal, né? Então, tanto que hoje a gente já tem evidências que granjas e fazendas que criam animais com bem-estar, com níveis elevados de bem-estar animal, essas granjas e essas fazendas utilizam muito menos antibióticos, né, dessas formas que a gente acha inadequada, né. Isso dito, é muito importante a gente mencionar que o antibiótico ele é uma ferramenta ótima para a criação animal, porque ele cura o animal que está doente, ele mantém a saúde do animal, então o animal consegue manter o bem-estar dele, né? Só que existem algumas formas de utilização de antibiótico, né? Hoje, o que a gente vê muito utilizando, essas formas que a gente vê sendo utilizadas hoje no Brasil e no mundo, né, é a forma como promotor de crescimento, que são antibióticos utilizados em pequenas dosagens, ou na água ou na ração por via oral, onde esses animais eles são dosagens pequenas com o objetivo de modular ali a flora intestinal para que esse animal ele tenha uma eficiência maior na conversão alimentar e no crescimento, né? Essa forma como promotor de crescimento, né? Em alguns países, principalmente em nível de Europa, já está proibido, né? Aqui no Brasil, a gente tem alguns medicamentos, alguns antibióticos já proibidos para serem usados dessa forma, como promotor de crescimento, né? Uma outra segunda forma de utilização desses antibióticos também, que também favorece, né, o crescimento, a disseminação dessas bactérias multiresistentes, né, que é a forma profilática ou preventiva, ou seja, toda vez que o animal ele tem a sua imunidade desafiada, eu vou colocar na suinocultura que a gente consegue fazer um paralelo e ter uma ideia. Quando esse animal ele vai ser desmamado, esse leitão ele vai ser desmamado, ele recebe um desmame muitas vezes precoce. Esse animal, quando chega na creche, né, que ele é desafiado, já é oferecido para ele ali antibiótico na ração, um pulso de antibiótico, muitas vezes sem saber se ele está doente ou só para mascarar aquele problema de bem-estar animal. Então, essa forma profilática ou preventiva também facilita muito a criação, né, e a disseminação de genes resistentes nessas bactérias, né? E a Daniel, eu vou te interromper para a gente dar um pequeno intervalo, só falando que essa informação, esse número de antibiótico aí que você deu há alguns minutos é realmente alarmante. E antibiótico é aquela história, né? Você precisa ter uma certa cultura. O médico manda isso para a gente, humano. Fala, ó, tem que tomar 5, digamos assim. O cara toma 1, toma 2, passou a dor, não toma mais. Isso cria resistência. Tanto que tem gente que, para alguns de nós aí, para os quais esses antibióticos conhecidos aí não fazem efeito nenhum. Quer dizer, o teu organismo já se acostumou e já se protegeu contra ele. E mais uma coisa que você tinha falado alguns minutos atrás, que também é um negócio, o ser humano é uma coisa impressionante. Uma certa época fizeram um frango tão peitudo que ele não conseguia ficar de pé, né? Ele só tinha peito, né? Mas vamos um pequeno intervalo. Converso com o médico veterinário Daniel Cruz. Ele trabalha para a ONG de proteção mundial de animais, né? WWAP. E nós voltamos rapidamente. Até já. Ok, estou de volta. Hoje a conversa com o médico veterinário Daniel Cruz, da World Animal Protection,
que é uma ONG de origem britânica, que faz o trabalho, como vocês já viram aí no primeiro bloco, super importante com essa questão do bem-estar animal. Eu converso com o Daniel e eu queria pedir para o Daniel se ele puder dar um exemplo concreto do que está se fazendo a WAP e as universidades ou as empresas brasileiras. Com você, Daniel. Então, Hash, nós, nesse ano aí, na realidade nos 2 anos, 2020 e 2021, a Proteção Animal Mundial, a gente fez pesquisas aí em diferentes lugares, em diferentes países no mundo, e o Brasil foi contemplado. Ele recebeu essa pesquisa também. Nós fizemos Estados Unidos, Canadá, Espanha, Tailândia, Brasil, né? Onde a gente coletou, a gente selecionou localidades com alta concentração de granjas suínas, né? E aí nós coletamos água, lodo e solo, né, de áreas próximas a essas granjas, principalmente rios, né, e rios que passavam por essas granjas. Então a gente coletou antes e depois das granjas, que a gente chama de a montante e a jusante dessa granja, e nós fizemos uma análise desse material para ver se a gente conseguia achar bactérias multiresistentes ou bactérias resistentes, né? E o que a gente achou foi que a gente conseguiu fazer, isso são técnicas laboratoriais que eu não vou nem entrar muito nesses méritos, até porque eu não sou a pessoa mais indicada para fazer isso. Então nós fizemos esse trabalho em parceria com a Universidade Federal do Paraná. A gente quis trazer uma universidade para trazer justamente credibilidade para esse trabalho. Então o que nós achamos foi que mesmo antes das granjas, a gente já tinha uma carga de genes, que conferem resistência a determinadas bases farmacológicas, principalmente antibióticos, né? Antes, né? E depois das granjas, nas amostras que a gente fez depois das granjas, a gente também achou, além de uma diversidade maior desses genes, uma maior quantidade desses genes também, às vezes até 3 vezes mais genes de resistência a antibióticos. Então, isso faz a gente, o que mais deixou a gente impressionado, que num trecho curto de rio, de repente a gente no máximo de 1 quilômetro, a gente pegou de 300 metros a 1 quilômetro de distância, essa variedade, essa variabilidade toda de quantidade de genes. Então isso mostrou para a gente que talvez essas granjas elas estejam que as bactérias resistentes elas não estejam só dentro das granjas, que essas bactérias resistentes, por algum motivo, por algum caminho, elas estão saindo da granja e estão contaminando rios, né, próximos às granjas. Então a gente achou aí genes que conferem resistência a antibióticos aí de prioridade crítica, né, à saúde humana, como fluoquinolonas. A gente achou também genes resistentes contra beta-lactâmicos, macrolídeos. Então é um trabalho aí que levantou essa luz vermelha para a gente aí. Então a gente está agora querendo divulgar esse trabalho, né? E esse trabalho ele vai ser divulgado e a gente vai tentar aí, juntamente com a universidade, publicar em revistas científicas internacionais, porque ele tem ele é inédito aqui, principalmente em nível de Brasil. Uhum. Não, mesmo com tratamento de resíduos, quer dizer, não segura, isso saiu mesmo para a água do rio. É porque os antibióticos ofertados por esses animais, cerca de 70% eles são excretados na urina e nas fezes, né? Sim. E essas urinas e fezes, quando bem manejadas, elas vão para uma lagoa ou vão para um biodigestor e tal, e depois eles são utilizados na lavoura para adubação e a gente acha que nesse caminho, né, quando eles são utilizados na lavoura, a gente tem isso já está identificado, inclusive,
pela OIE, pela Organização Mundial da Saúde também, eles têm isso já está publicado por eles, que uma vez essas bactérias multiresistentes caindo em lençóis freáticos ou em rios, né, isso aí ele tem um alto grau de disseminação dessas bactérias, tanto para humanos, quanto para a vida silvestre, quanto para peixes, para outros animais. Ok. Eu vou chamar um intervalo, porque a gente deixou passar muito tempo no primeiro bloco. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já. Eu converso com o Daniel Cruz, ele é médico veterinário da World Animal Protection, uma ONG que se preocupa com o bem-estar animal. Um assunto no momento. Hoje em dia, as pessoas estão mais cuidadosas e devem estar, mesmo que vivendo em tempos pandêmicos, todo cuidado é pouco. Vamos ao intervalo, eu volto já já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso hoje com o médico veterinário Daniel Cruz, da organização não governamental World Animal Protection, e ele está explicando os trabalhos que eles têm feito, porque, na verdade, essa é uma teoria minha, mas já perguntei para todos os médicos não veterinários, médicos da gente, e a maioria deles me confirmou um raciocínio que eu tenho, que é o seguinte, que a pesquisa está perdendo a guerra contra as bactérias, os vírus, e muitos deles já me confirmaram que estão. Agora eu converso aqui com o Daniel, que é médico também, veterinário, e descubro que também na área veterinária a coisa é complicada. Tem alguma solução, por exemplo, que vocês podem propor para esse tipo de coisa? O que se pode fazer? Tem sim, é até bem interessante eu ter a oportunidade de tocar nesse assunto, juntamente com esse estudo que nós lançamos em parceria com a Universidade Federal do Paraná. A gente lançou também um documento de posição juntamente com o IDEC, né, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que eles já trabalham há muito tempo nessa temática da resistência antimicrobiana mais voltada para a saúde humana. Então nós fizemos um documento bem robusto, né, com a posição das duas organizações e com algumas recomendações também. Então, do nosso lado, que a gente diz mais de saúde animal, hoje a gente já tem referências aí que criações com altos níveis de bem-estar, elas exigem menos antibiótico, menos utilização de antibiótico, principalmente de forma profilática, né, preventiva. Né? Então, o que a gente bate muito é que a partir do momento que a gente tiver, que a gente elevar o bem-estar desses animais, a forma que a gente cria esses animais, né, a necessidade de utilização desses antibióticos, ela vai diminuir. Né? A gente já tem hoje, é bom também que se diga que a gente já tem hoje empresas, né, que já se comprometeram muito em algumas questões com o bem-estar dos suínos e bem-estar dos animais em geral. Algumas outras já falam, inclusive, em parar de utilizar antibióticos como promotor de crescimento. Né? A gente acredita que é um primeiro passo, é sim um primeiro passo. Então isso é um problema que já está identificado, e como eu falei anteriormente, isso é multidisciplinar. Então eu acho que envolve governos, envolve iniciativa privada, envolve ONGs, envolve academia. Né? Então eu acho que a gente, dentro das nossas recomendações, justamente a gente aderir padrões mínimos de bem-estar animal, onde esses animais tenham um bem-estar minimamente atendido. Né? E aí naturalmente cairia a necessidade dessa utilização em massa de antibióticos, né? E dentro de outras, a gente ainda tem algumas deficiências que a gente não consegue hoje mensurar no Brasil quanto é utilizado, o quanto que é utilizado
como promotor de crescimento, quanto que é utilizado como da forma profilática ou preventiva. Então, a gente acha que também essas políticas de transparência, elas também, políticas mais transparentes, que a gente consiga ter acesso a essas informações também, né? Então, a gente segue nesse caminho de recomendações para que então a gente consiga frear a utilização desses antibióticos dessa forma desenfreada, né? E assim a gente consiga diminuir esse crescimento de bactérias resistentes, esse aparecimento de bactérias resistentes na produção animal. É curioso, né? Porque até já existe comprovação, estudos, pesquisas, aqui no Brasil, falo do Brasil, que os animais... Eu vou dar um exemplo que é simples, mas, por exemplo, aqui nós criamos um sistema chamado Integração Lavoura-Pecuária, Silvicultura, e é notável a sombra que as árvores dão e tal, que o desempenho dos bovinos melhora, quer dizer, praticar o bem-estar dá lucro, inclusive, quer dizer, eu imagino que numa criação de suínos ou de aves, assim como na de bovinos, você melhorando a vida do bichinho, ele até passa a produzir melhor. Só não fala porque eles não falam na nossa língua, mas, enfim, é uma coisa que se percebe. Para a gente terminar aqui essa questão, em relação por exemplo, eu vi no site de vocês, tinha lá, até por causa da ocasião, tinha lá uma oferta de Natal de sanduíches plant-based. Vocês defendem também essa questão? Eu só tenho uma questão contra esse plant-based. Acho que é meio esquisito você chamar de hambúrguer uma pasta feita de ervilha, mas essa é a minha opinião, né? Não tenho nada contra quem come ervilha, come porco, come boi e tal. A ONG que você faz parte, ela tem uma linha para esse plant-based que está virando moda aí no mundo? Sim, a gente tem essa nova vertente aí de plant-based, porque a gente acha que a diversificação de proteína ela é importante um pouco para tirar essa pressão também da produção animal. A gente acha que esse seria uma outra via aí para gente, porque se você pensar essa utilização de antibiótico, essa superpopulação, a pecuária industrial intensiva, justamente é produzir o máximo com o mínimo de custo, né? Então aí aí você tem um ponto de ruptura aí que alguém vai sair perdendo, né? Então geralmente quem sai perdendo são os animais. Então a gente acha que o plant-based é uma coisa que está começando a engatinhar agora, né, principalmente aqui no Brasil, né? Então a gente acha que é um mercado que vai crescer muito ainda, tanto que essas grandes empresas elas estão investindo pesado nessa nova vertente aí, e é uma coisa que a gente vê com bons olhos, justamente como uma forma de diversificação de proteína e até para tirar um pouco também da pressão da proteína animal, né? Da produção, né? Da proteína animal. Tá ok. Nosso tempo já acabou, já passou, já estourou, mas a gente pode voltar a conversar outro dia, não tem problema nenhum. Então, eu quero te agradecer muito e coloco aqui o meu espaço à disposição quando você tiver novidades, alguma coisa que deva ser divulgado, ou mesmo quando sair esse estudo aí que você fez junto com a Universidade do Paraná, eu estou à disposição. Te agradeço, gosto de entender um pouco das coisas que... Fiquei um pouco, digamos, com as pulgas atrás da orelha, com esse negócio de superbactéria ou bactéria resistente, mas é a realidade, a gente não pode fugir dela. Te agradeço, fique aí. Se você quiser dizer mais alguma coisa, eu te dou espaço agora.
Eu agradeço, agradeço o espaço, e eu acho que se você ficou com a pulga atrás da orelha, eu consegui, o meu objetivo era justamente essa, né? Deixar aí, mostrar o que está acontecendo, e eu acho que isso é só o primeiro passo. Eu acho que a gente pode, esse estudo, esse trabalho aí, a gente pega ele como um ponto de partida, né? E a gente está aí justamente para divulgar e conversar sobre esse assunto, porque a gente sabe que, como a gente faz tudo baseado na ciência, a gente sabe que a gente ainda tem muito que discutir, a gente tem muito que aprender, a gente tem muito que estressar esse assunto, né, para a gente conseguir ter uma mudança efetiva. Tá ok, obrigado então, Daniel. Fica aí, já a gente conversa. Vou me despedir dos meus telespectadores, obrigado pela atenção. Semana sim, semana não, tem um programa novo para você. Até a semana que vem, obrigado.